Fala aí, rapaziada, bem-vindos a mais uma aula. E hoje estamos aqui, né, para criarmos um projeto simples com o Spring. Vamos fazer aqui um CRUD de usuários, tá? Para quem não sabe, o CRUD é uma sigla aí para você criar, ler, atualizar e deletar dados em um banco de dados, tá? Então, vamos fazer aqui esse projeto utilizando o Spring Boot. E para isso, primeiramente, vocês vão entrar no site aí Spring Initializer, tá? Para adicionar aqui as nossas dependências do Spring Boot. Então, a linguagem vai ser Java, vai ser um projeto Maven. Escolhe a versão aí do Spring Boot, eu vou escolher essa aqui mais recente mesmo. E aí, o group, a gente vai colocar aqui, como ponto exemplo mesmo, tá? O artefato aqui, vamos colocar CRUD usuários, tá? O nome, mesma coisa. Vamos colocar aqui a descrição como primeiro projeto Spring Boot, tá? Primeiro projeto Spring, vamos colocar assim. E aí, nós vamos colocar aqui as nossas dependências, tá? Então a gente vem aqui em Add Dependencies, vamos colocar o Spring Web, tá? Então a gente vem aqui em Pesquisa Web, tem aqui Spring Web, que vai servir para nós criarmos a nossa aplicação web, tá? Então, no Spring Web ele vai incluir o Spring MVC, tá? E aí vai nos permitir criar os controladores, os endpoints HTTP e lidar com as requisições e respostas. Da mesma forma, vamos adicionar aqui eu acho que eu vou usar o H2, né? Que é mais leve, mas vamos primeiramente aqui adicionar o Spring Data JPA, tá? Que vai facilitar aí o nosso uso do banco de dados relacional, que no caso aqui nós vamos usar o H2, tá? E aqui nos permite criar os nossos repositórios sem precisar escrever comandos SQL, tá? E aqui vamos adicionar o nosso banco de dados H2, tá? O H2, ele é um banco de dados relacional, só que ele é em memória, tá? E para esse nosso projeto ele é o mais ideal. Aqui no H2 nós não precisamos instalar nada, tá? Porque ele é embutido e volátil, ou seja, quando nós pararmos a nossa aplicação, os dados do nosso banco vão sumir. Então a gente vem aqui, clica em Generate, ele vai gerar aqui o nosso arquivo zip, tá? Vamos lá, a pasta, vamos extrair aqui o projeto, pronto. Agora nós vamos abrir aqui com, opa, nós vamos abrir aqui com o IntelliJ, tá? Vamos abrir aqui o projeto com o IntelliJ. Então tá aqui o nosso projeto, né? Ele vem aqui com essas pastas já pré-definidas e vem com um arquivo aqui, tá? Que nós podemos executar para ver se está tudo funcionando bem, tá? Então vamos executar aqui esse arquivo. E aí acompanhando os nossos logs aqui, aparentemente está tudo funcionando, tá? Então agora vamos criar os nossos pacotes, né? E para isso nós vamos utilizar uma arquitetura em camadas, tá? Que aí é uma forma mais fácil de nós organizarmos o nosso código para separar as responsabilidades. Então, aqui nesse pacote com ponto exemplo, ponto para usuários, nós vamos criar um novo pacote chamado model, tá? Que é aqui que vamos colocar os nossos dados. Vamos colocar aqui também um repository. O service nós não vamos utilizar, tá? Mas o service ele faz parte aí da arquitetura de camadas. E vamos colocar aqui um controller. Pronto. Feito isso, nós vamos aqui no model, vamos criar uma classe usuário, tá? Usuário. Nessa classe usuário, nós vamos marcar ela como uma entity, tá? A entity ela vai criar uma tabela no nosso banco. E aí, feito isso, nós vamos colocar aqui um ID, tá? Para esse usuário, private long ID. E nós vamos colocar a anotação ID aqui, que vai definir nosso campo como uma chave primária, beleza? Da mesma forma, vamos colocar aqui o nosso generated value, que vai gerar valores automáticos com alto incremento. E para isso, nós vamos colocar aqui a nossa strategy, como generate type identity, tá? Vou colocar uma vírgula aqui. E agora vamos criar aqui o nome, string nome,
e um e-mail para esse usuário, tá? String nome, string e-mail. Agora aqui vamos criar os nossos métodos, get e set, tá? E para o nome e o e-mail, e para o ID, a gente vai utilizar somente o método get, tá? No nosso repository aqui, agora vamos criar a nossa classe usuário repository, tá? E aqui, no caso, vai ser a interface. Não vai ser a interface usuário repository, tá? E aí, nós vamos marcar aqui como um repository e essa interface vai estender de JPA repository, tá? E aqui vamos recebe um tipo parametrizado, tá? E vamos colocar aqui o usuário e a chave primária é do tipo long, tá? E aqui nós não precisamos implementar nada porque o Spring JPA já faz automaticamente. Aqui no nosso pacote controller, vamos criar aqui uma classe chamada usuário controller, tá? E aqui vamos marcar essa classe como um hash controller, tá? Desculpa aí que eu tô meio gripado aqui e a garganta tá ruim. Mas nós marcar essa classe como hash controller e um request mapping com um endpoint usuários, tá? Usuários. Vamos criar aqui agora um, uma instância do usuário repository, tá? Usuário repository. E nós vamos colocar aqui a anotação auto read para injetar automaticamente o nosso repositório aqui. Agora vamos criar aqui os nossos métodos, tá? Então, a gente vem aqui public list usuário, opa, usuário, importar a classe list aqui. E aqui esse método usuário ele vai apenas listar os nossos usuários, tá aí. Então a gente vem aqui usa um return repository ponto find all, tá? Então o find all ele vai nos retornar todos os registros da nossa tabela. Nós vamos anotar esse método aqui como getMapping, tá? Agora vamos criar aqui um método para nós criarmos o nosso usuário, tá? Então, usuário, criar usuário. E aqui nesse método criar o usuário, ele vai receber aqui como parâmetro a anotação o request body, tá? E como vamos usar um objeto JSON, nós vamos escrever os nossos dados aí no corpo lá da requisição e ele vai receber um usuário, tá? Um usuário, usuário. E aqui a gente vem dar um return, tá? Usuário repository ponto save usuário. Mas vamos aqui fazer a nossa anotação post mapping. Nesse caso aqui não é nem save all, né? Save só. Agora vamos criar aqui um método para nós buscarmos os nossos usuários pelo ID, tá? Então a gente vem aqui getMap, passa aqui um endpoint que vai ser o ID, tá? Então quando a gente for buscar lá pela URL, a gente vai ter que passar o ID logo na frente e buscarmos esse usuário. Então a gente vem aqui public, usuário, buscar por ID, tá? Buscar por ID. E aqui a gente usa a anotação path variable e nós vamos passar aqui um ID, tá? E aí a gente vem aqui e só retorna um usuário repository ponto find by ID, tá? E aqui passamos o ID e aí ele retorna um optional, tá? Porque nós podemos passar um ID, mas esse ID pode existir ou não. Então a gente vem aqui or else null. Caso não existe, ele vai retornar null, tá? Agora falta a gente criar dois métodos. Um método para atualizar o put, né? E o para deletar o delete. Então a gente vem aqui usar a anotação mapping, tá? E aí, a forma como nós vamos atualizar esse usuário é através do ID. Então, a gente vai passar aqui o endpoint ID, tá? A gente vem aqui public, usuário, atualizar, tá? Atualizar, atualizar usuário.
Da mesma forma, nós temos aqui a anotação path variable, tá? Path variable. E nós vamos passar aqui o nosso ID, long ID. Nós também temos que passar aqui no nosso parâmetro, como parâmetro, o request body, tá? E aí nós vamos ter aqui o tipo usuário, um novo usuário, né? Ou usuário atualizado. Podemos melhor colocar assim. E aqui a gente vem dar um return, usuário, usuário repository, né? Repository, ponto. A gente vai buscar ele pelo ID, tá? E aí a gente vai fazer um mapeamento desse usuário. Ah, beleza. Aí a gente vem aqui e vai usar os nossos métodos set, tá? Então a gente vem aqui, usuário.set nome, e nós vamos passar o usuário atualizado ponto get nome, tá? Da mesma forma, vamos fazer para o e-mail. Então, usuário set e-mail e vamos passar o usuário atualizado ponto get e-mail. No final aqui a gente dá um return usuário repository ponto save. Passamos aqui o nosso usuário atualizado, tá? E ele pode retornar nulo também, tá? Então, a gente tem aqui o else null. E tá feito o nosso método aqui para atualizarmos o nosso usuário. Por último, vamos criar aqui o nosso método para deletar o usuário, tá? Então, a gente tem aqui delete mapping. E da mesma forma, nós vamos passar um endpoint ID, tá? Então, nós vamos deletar esse usuário através do ID dele. E aí aqui vem public void deletar usuário, passando um path variable também, tá? E o ID dele, long ID. E aqui a gente tem o usuário repository, ali, tá? Usuário repository ponto delete by ID, tá? Passando esse ID aqui do endpoint. As nossas classes aqui estão prontas, tá? Então a gente agora tem que fazer as nossas configurações aqui no application.properties, tá? E aqui nessas configurações nós vamos adicionar aqui o Spring data source ponto URL. E aqui nós vamos passar a URL do nosso banco de dados em memória, tá? Que ele vai ser criado, recriado, melhor dizendo, a cada execução. Tá? A gente vai aqui igual a JDBC, dois pontos, H2, dois pontos, main, dois pontos, teste, DB, tá? A outra configuração vai ser o driver de conexão com o nosso H2, tá? Nosso banco, tá? A gente vem aqui spring.datasource.driver class name e vai ser igual ao org.h2.driver, tá? A outra configuração que vai ser o usuário e senha padrão do nosso H2, tá? E aqui a gente vem aqui o spring.datasource também, datasource.username. Vamos passar aqui SA, que vai significar o system admin, tá? Spring.datasource.password e vamos deixar aqui vazio. Vamos também aqui adicionar o spring.jpa.database e vem plataforma igual a org.hibernate.dialect.h2 dialect, tá? Então aqui nós vamos usando esse dialeto pelo Hibernate para traduzir os comandos SQL para H2, beleza? Agora nós vamos ativar o console web do H2, tá? Então a gente vem aqui e dá um spring.h2.console.enable igual a true. E por último aqui, nós vamos configurar o comportamento do Hibernate, tá? Então a gente vem aqui, spring.jpa.hibernate, hibernate.ddl, hífen alto, igual a update. Então,
Eu acho que é só isso, né? Pronto, é só isso. Agora, o último passo é nós rodarmos aqui o nossa aplicação aqui, que é o método main, tá? Agora nós podemos aqui rodar o nosso método main, tá? E vamos ver se tá tudo certo aqui por enquanto, né? Aparentemente tá tudo certo, tá? Então, para fazer os nossos testes, nós vamos utilizar o Postman, tá? Então, vocês vão aí, acessa o site do Postman e baixa ele, é um arquivo executável, tá? Então, você não vai precisar instalar. Então, aqui, vamos fazer os nossos testes, tá? Então, a gente vai pegar aqui a URL do nosso banco, tá? Então, a gente vem aqui, http, dois pontos, barra, barra, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, na porta 8080, barra, usuários. Então, vem aqui em send e ele não retornou nada, tá? Porque não tem aí nenhum usuário. Então, a gente vai usar aqui o método post para criarmos o nosso usuário, tá? Então, a gente vem aqui em body, já tem aqui um exemplo, tá? Raw, e aqui dá um send, e aí ele criou o nosso usuário aqui, tá? Aí vem aqui no método get, e agora vamos buscar esse usuário pelo ID, tá? Então, a gente passa aqui o barra e o ID. E aí ele nos retornou aqui o João, tá? Agora vamos aqui testar o nosso método push para atualizar o nosso usuário. Da mesma forma, a gente tem que passar um ID, tá? A gente vem aqui e vai dizer que o e-mail dele agora é João ABC, tá? João ABC. Vem aqui, send. Aqui ele já retornou o nosso e-mail atualizado, tá? Então, aparentemente está funcionando. Agora, deixa eu criar aqui mais um usuário, tá? Esse usuário vai se chamar Victor, um e-mail, Victor. Aí, vem aqui dar um send. Beleza. Então, vamos pegar aqui todos os nossos usuários. Ele vai retornar o usuário João e o usuário Victor. E agora eu vou usar o método delete, né? Para deletar o nosso usuário. E para isso a gente tem que passar o ID dele. Nesse caso eu vou deletar o usuário João, que tem o ID 1. A gente vem aqui send. Pronto, ele apagou lá o usuário João e aqui, quando a gente buscou todos os registros do nosso banco, só tem o usuário Victor, tá? Então, é isso aí, tá? Foi um projeto bem simples aí, mas que já dá para vocês entenderem um pouco dos métodos utilizados, né? O get, o put, o post, o delete, tá? E um pouco do Spring Boot aí. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.